Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Estamos vivendo esse tempo de crise, e toda crise sempre será oportunidade para crescimento espiritual. A igreja no mundo hoje passa por uma crise delicada, pela forma como tem sido conduzida, por uma geração de líderes despreparados, onde grande parte está comprometida profundamente com o pecado e a ganância desenfreada, que descomprometidos com a verdade dão lugar ao pecado, à ganância, e por isso levam a tantas atitudes e comportamentos que entristecem o coração de Deus. A pregação dos nossos dias ressoa como se fosse uma pregação para agradar os homens e não a Deus. Nós vemos que a ênfase da maioria das pregações hoje, elas têm como foco agradar os homens e não a Deus. Onde a ênfase da maioria dos casos está focada na prosperidade financeira, na cura física, no sucesso e na satisfação pessoal, sem se importar com a essência da verdade do Evangelho, que transforma o pecador para uma vida de santidade e obediência à palavra de Deus. É triste vermos muitas pessoas subindo aos púlpitos para falar sobre cura, para falar sobre prosperidade, para falar sobre satisfação pessoal, e não falar sobre salvação, e não falar sobre obediência, e não falar sobre levar a cruz e seguir a Jesus, e não falar sobre o valor do verdadeiro Evangelho. Existe o caminho para se vencer essa crise, é a busca constante pela santificação. Quando Deus fala com Josué, Deus estava falando com todo o povo, porque o povo tinha saído do Egito, uma crise muito grande, estavam passando por momentos difíceis, e agora o povo estava se preparando, então, os sacerdotes para conduzir a arca, que eles iriam passar então pelo Jordão na conquista de todas aquelas nações, para chegar ao lugar que Deus tinha para eles. Era um momento muito difícil, de desafio, e foi um momento então que Deus orientou o povo, que o povo ia acompanhar a arca, e quando aqueles sacerdotes eles pisassem nas águas do Jordão, carregando a arca, as águas do Jordão iriam se abrir, e eles iam passar em seco. E aqueles dias era um tempo de muita enchente no Jordão. O Jordão estava transbordando, e só por um milagre de Deus eles poderiam passar. E Deus falou: olha, vocês precisam agora santificar-se, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas, e vocês vão passar pelo Jordão a seco, porque Deus vai mostrar a sua glória para vocês, e vocês vão conquistar todas as nações. Por isso que Deus diz para Josué: santificai-vos primeiro, porque daí amanhã vocês vão ver o que Deus vai fazer. Um grande pregador disse certa vez que a santidade é o lado visível da salvação. Por quê? Porque sem santidade não há salvação. O texto da palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Verá o Senhor significa salvação. Só verão o Senhor aqueles que são salvos. Por isso que a santidade é tão importante na vida cristã. Sem santidade é impossível ver a Deus, é impossível estar com Deus, é possível ter comunhão com Deus, é impossível se relacionar com Deus. É necessário a santidade na vida cristã, para que os milagres e as maravilhas de Deus aconteçam. Muita gente quer ver milagres, mas não querem viver uma vida santificada. Muita gente quer ver cura, mas não querem viver uma vida santificada. Não querem obedecer à palavra de Deus. Isso é ilusão, isso é fantasia, isso não é vida cristã. Milagres não acontecem com emoções, com barulhos, com esforço pessoal. Os milagres e as maravilhas de Deus são resultado da santidade e da santificação do seu povo. Quando o povo obedece, quando o povo se humilha, quando o povo se rende a Deus e se submete à sua vontade, aí sim vamos ver os milagres e as maravilhas de Deus. A santificação é semelhante à seiva de uma árvore. Assim como a seiva percorre todos os ramos da árvore, a santificação também deve percorrer
todos os ramos e folhas do nosso caráter cristão, levando-nos a uma vida que agrada a Deus, uma vida santificada. A Bíblia, ela é muito clara sobre isso. Sempre que Deus deseja fazer algo poderoso no meio do seu povo, Ele precisa de santificação. É por isso que Deus fala para Josué: olha, fala para eles, santificai-vos, porque amanhã vocês vão ver o que Deus vai fazer. Mas primeiro vocês precisam santificar-se. Primeiro vocês precisam se dobrar diante de Deus. Primeiro vocês precisam obedecer. Primeiro vocês precisam se submeter a Deus. Quando nos santificamos, nós adquirimos a fé necessária para enfrentar os gigantes da terra prometida. O povo, ao passar o Jordão, tinha muitos gigantes para enfrentar, tinha muitos inimigos para enfrentar, tinha muitos desafios. O texto lá em Josué capítulo 3, verso 10 diz assim: disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vocês, e que de tudo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Então, eram muitos inimigos, eram muitas nações que eles tinham que enfrentar. Todos esses povos eram desafios para o povo de Deus. Todos esses povos eram como que inimigos que estavam impedindo com que a obra de Deus avançasse. E eles tinham que enfrentar. Mas para isso eles precisavam ser santificados. Porque se eles santificassem, se eles se submetessem, se eles buscassem, se eles colocassem a vida diante de Deus, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, iria dar vitórias ao seu povo. E nenhuma dessas nações, e nenhum desses povos iam se sobressair diante do povo de Deus. Então nós temos hoje, irmãos, também muitos girgazeus, muitos heveus, muitos heteus, muitos ferezeus aí se opondo ao reino de Deus, se opondo ao evangelho, criticando, zombando. E era isso que esses povos faziam. Eles zombavam de Deus, porque eles não criam no poder de Deus. Eles estavam voltados a tantas outras coisas, aos ídolos, ao paganismo, e eles zombavam do povo de Deus. Mas Deus queria mostrar para eles que existe um Deus no céu, que existe um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas, o Deus criador do céu e da terra, que veio transmitir o seu amor, a sua verdade e a sua salvação a todos os povos. E o povo de Deus tinha essa missão, de levar a esses povos a mensagem do Deus verdadeiro, a mensagem do Deus que faz maravilhas, do Deus que abre o mar, do Deus que abre o rio, do Deus que acalma as tempestades, do Deus que muda a história da vida das pessoas. E eles tinham agora essa missão, mas para isso eles precisavam santificar-se. A santificação é para ser buscada hoje e não depois. Não podemos deixar para amanhã a bênção de sermos santificados. Deus é santo e a Bíblia diz que Deus não usa vasos sujos. Não é mesmo? Quando você vai usar um vaso para decorar a sua casa, a primeira coisa que você vai fazer naquele vaso, você vai ter que lavar. Porque você não vai colocar na sala da sua casa um vaso sujo, não é mesmo? Para Deus usar é preciso primeiro lavar, purificar. E isso é santificação. É por isso que Deus diz: santificai-vos, porque eu vou usar vocês para mostrar a minha glória para todas as nações. Eu quero que vocês primeiro sejam lavados, tem muita sujeira para tirar. E depois que vocês estiverem limpos, aí eu vou colocar vocês como instrumento de honra. Precisamos ser vasos de honra, vasos úteis para a obra de Deus. A santidade vale mais do que conhecimento ou talentos. Tem muita gente com tanto talento, com tanto conhecimento, mas não se coloca como um vaso para ser usado por Deus. Mas santidade é nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus e dizer: Senhor, usa-me, lava-me, purifica-me. Eu quero ser
um instrumento para a sua glória. Às vezes as pessoas não têm até mesmo nem tanto conhecimento, ou talvez nem tantos talentos, mas Deus usa pessoas disponíveis. Deus usa pessoas que têm um coração pronto para obedecer, para ouvir a sua voz e para seguir a sua vontade. Pessoas que abrem o coração, pessoas que se colocam como vaso para serem usados para a glória de Deus. Uma pessoa santificada é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Nós vemos a experiência de Pedro, dos apóstolos, né? Para muitos eles eram como aqui analfabetos, mas eles se colocaram nas mãos do Senhor. Eles deixaram-se ser usados por Deus. E eles foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus para levar a mensagem de salvação, porque eles se santificaram, eles obedeceram, eles deixaram tudo para seguir a Cristo. Um grande avivalista, John Wesley, disse o seguinte: dá-me 100 homens que não temam nada, senão o pecado, e que não amem ninguém mais do que a Jesus, e com eles eu abalarei o mundo. Se quisermos ver as torrentes de Deus fluindo em nossas vidas, precisamos acertar as nossas vidas com Deus. Quando John Wesley disse: quero 100 homens que não temam os desafios, mas que apenas tenham o temor de Deus para não viver no pecado, para não viver na desobediência, e que não amem nada desse mundo mais do que Jesus. E quando o povo de Deus viver isso, então o mundo será transformado, o mundo será abalado pelo poder de Deus. Quando homens e mulheres forem revestidos dessa coragem, dessa ousadia e por esse amor a Jesus, de uma forma tão grandiosa, para levar então esperança a esse mundo perdido. As maravilhas divinas. Deus faz maravilhas, Deus faz milagres, Deus cura, Deus liberta, Deus nos abençoa com prosperidade, sim, mas a essência para tudo isso é a santificação. Onde o pecado é confessado e abandonado, então Deus se manifesta. Onde há santidade, há maravilhas do céu. As maravilhas emanam do trono de Deus e não das façanhas humanas. Muitas pessoas tentam aí fazer o papel de Deus. Venham a mim porque eu vou curar, porque eu vou fazer isso ou fazer aquilo. Mas a Bíblia diz que as maravilhas, elas vêm de Deus. Elas não vêm da iniciativa de homem algum. Mas Deus quer usar pessoas quebrantadas, pessoas que deem toda a glória ao seu nome, pessoas que se rendam a Ele e pessoas que se submetam a Ele. Porque toda a glória sempre pertencerá a Deus. E todas as maravilhas que Deus faz, não é para a exaltação humana, mas é para a sua glória e para o seu louvor. A sequidão espiritual que tanto nos assedia em nossos dias, nesse tempo pós-moderno, deve-se à falta de pureza e de santificação. Falta de obediência, falta de submissão, leva as pessoas a viverem uma vida árida, sem amor, sem alegria, sem vontade, sem desejo de cumprir o maior privilégio que Deus nos chamou, para sermos luz, para sermos bênçãos neste mundo. Como está a sua vida? O que você tem dado a Deus? Que tipo de vaso você tem sido? Como está a sua vida de obediência? Como está a sua vida de santificação? Como está a sua vida de submissão à verdade do Evangelho? Deus quer usar a cada um de nós como instrumentos poderosos para a transformação deste mundo. Mas Ele diz: santificai-vos, se renda a Deus, busque ao Senhor, porque fazendo assim, nós veremos as maravilhas de Deus acontecerem em nosso meio. Vem, Senhor, operar isso na vida de cada um dos teus filhos, para que haja desejo de se submeter à tua palavra, desejo de te amar mais do que tudo nessa vida, desejo de rejeitar o pecado, de rejeitar a maldade e de buscar uma vida de santidade na tua presença. Vem avivar o coração do teu povo e renovar o coração do teu povo com o desejo de ser instrumentos e ferramentas usadas para que o teu reino seja engrandecido e que o teu nome seja glorificado
nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.